GURPS, Módulo Básico, Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 71, capítulo 4, Perícias. Primeira interação, lista de perícias. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Agora vamos começar a falar sobre as perícias, a lista de perícias. Essa lista fornece as seguintes informações para as diversas perícias apresentadas. Nome da perícia, se a perícia é de um tipo que varia conforme o nível tecnológico do cenário. Isso também é informado aqui, por exemplo, maquinista/NT. As perícias que estiverem marcadas com uma adaga exigem que o jogador escolha uma especialização. Nós temos que ver isso quando nós falamos sobre especializações. Tipo, o atributo dominante da perícia e seu grau de dificuldade, por exemplo, IQ média. Pré-definido é o valor dos atributos básicos ou do NH de outras perícias que pode ser usado no caso de o personagem não ser treinado na perícia em questão. Se houver mais de um valor pré-definido, escolha o que for melhor para o personagem. Algumas perícias não têm valor pré-definido. O PC não pode usar essas perícias se não as conhecer. Pré-requisitos são características que o personagem precisa ter antes de gastar pontos em uma perícia. Se o pré-requisito for outra perícia, é necessário gastar pelo menos um ponto nela. Nem todas as perícias têm pré-requisitos. Descrição. Uma explicação breve do que é a perícia e como ela funciona em termos de jogo. Modificadores, uma lista de bônus e penalidades comuns para o uso da perícia. Cabe ao mestre decidir se o modificador deve ou não ser aplicado numa dada situação. Se uma vantagem ou desvantagem modificar permanentemente o nível básico da habilidade, em vez de apenas aplicar um bônus ou penalidade a uma tarefa específica, some esse modificador permanentemente ao nível de habilidade anotado na planilha do personagem. Regra opcional. Perícias coringa. O professor que já estudou todas as ciências, o espadachim que é capaz de lutar com qualquer lâmina, a ficção cinematográfica está repleta de heróis que sabem um pouco de tudo. O tempo necessário para descrever todas as perícias que um herói pode vir a precisar e a dificuldade para decidir quais delas adquirir e quais usar pode acabar desencorajando muitos jogadores com planos de criar personagens cinematográficos. Um conhecimento assim tão amplo não existe na vida real, mas faz parte da diversão de uma aventura com clima de cinema. Uma solução para esse problema são as perícias coringa, ou perícias genéricas, perícias que abrangem categorias extremamente amplas. Os nomes dessas perícias terminam com um ponto de exclamação a fim de distingui-las dessas perícias comuns. Por exemplo, ciência, com uma exclamação, é uma perícia que abrange todas as ciências. As perícias coringa incluem e substituem todas as perícias específicas de cada área de conhecimento. Por exemplo, um herói poderia tentar fazer um teste de ciência sempre que a aventura exigisse um teste de química, física ou alguma outra perícia científica. As perícias coringa, que abrangem principalmente espreitadas mentais, são baseadas em IQ, enquanto aquelas que são relacionadas a ações físicas são baseadas em DX. Essas perícias não têm valor pré-definido. Para utilizá-las é necessário gastar pontos nelas. Compre as perícias coringa como muito difíceis, mas pelo triplo do custo usual. Por exemplo, comprar uma perícia mental difícil no nível de IQ normalmente custaria 8 pontos. Portanto, a perícia ciência com o mesmo nível custaria 24 pontos. Pode ser que o mestre prefira limitar as perícias coringa aos personagens de um grupo adequado de antecedentes incomuns, como herói cinematográfico, por exemplo. Esses antecedentes incomuns nunca deverão estar disponíveis para personagens secundários ou valentões genéricos. Para dar a cada herói um nicho dramático bem definido, o mestre pode querer limitar os PCs a uma ou duas perícias coringa, de preferência aquelas que surgem naturalmente com a história de cada personagem. Alguns exemplos. Arma. DX substitui todas as especializações com armas de feixe, armas de fogo, artilharia, projetor, de líquidos, bem como todas as perícias relacionadas com sacar rápido. Faça um teste baseado em IQ para cada perícia armeiro para cada arma escolhida. Ciência! IQ substitui astronomia, bioengenharia, biologia, engenharia física, geologia, matemática, metalurgia, meteorologia, naturalista, paleontologia, química, psicologia, etc. Detetive, IQ, substitui criminologia, detecção de mentiras, interrogatório, jurisprudência, manha, operações de aparelhos eletrônicos, sistema de segurança e vigilância, observação, perícia forense, perseguição, pesquisa, revistar, trato social, polícia, etc. Espada! DX substitui adaga, de esgrima, espadas curtas, espadas de 2 mãos, espadas de energia, espadas de lâmina larga, faca, jite, sai, rapieira, sabre, terçado, bem como as perícias relacionadas a sacar rápido. Utilize-a no lugar de perícias como acrobacia e salto para executar proezas enquanto luta. As perícias coringa são muito úteis para os personagens com conhecimento amplo sobre algum assunto. Uma pessoa capaz de reconhecer e tocar qualquer instrumento ou ler as notas de um coral tem a perícia música, se tiver o mesmo dom com vários instrumentos e se for capaz de tocar outros sem ter de aprender a usá-los primeiro. Essa pessoa tem uma habilidade musical. Então nós vamos começar a falar agora da lista de perícias. Começando pela perícia acrobacia. É uma perícia DX difícil,
O pré-definido é DX-6. Essa é a habilidade de realizar proezas de ginástica, cambalhotas, rolar, tomar tombos. Essa perícia pode ser conveniente numa aventura, andar na corda bamba, pirâmides humanas e trapézio possuem aplicações práticas. Cada acrobacia requer um teste de habilidade diferente com quaisquer penalidades que o mestre desejar. Se o PC estiver realizando proezas sobre um veículo ou montaria em movimento, realize um teste contra o menor NH entre acrobacia, perícia, condução ou cavalgar. Um teste de acrobacia pode ser substituído por um teste de DX em qualquer tentativa de saltar, rolar, evitar ser projetado para trás e assim por diante. Durante um combate, o personagem pode tentar uma esquiva acrobática, um salto ou um rolamento que evite o ataque de uma maneira vistosa. Um sucesso em um teste de acrobacia reduz a distância efetiva de qualquer queda em 5 metros. Também estão disponíveis 2 versões especiais de acrobacia. Acrobacia aérea, habilidade de executar giros ou piruetas incríveis e mergulhos impressionantes no ar. Para aprender essa perícia, o PC tem de ser capaz de voar, embora o modo de voo, asas, magia, etc., seja revelante em si. A mesma facilidade que um humano tem para caminhar pode ser vista nos seres com uma capacidade inata para voar, mas estes ainda terão de aprender acrobacia aérea se quiserem realizar acrobacias muito complexas. Conceda um bônus de mais 2 ONH se o personagem tiver noção tridimensional do espaço, que é uma vantagem que nós vimos anteriormente. Acrobacia aquática, habilidade de realizar acrobacia sob a água, pré-requisito natação ou a vantagem anfíbio, ou a desvantagem aquático. As perícias acrobacia, acrobacia aérea e acrobacia aquática têm um valor pré-definido igual ao NH de em qualquer uma das outras menos 4. Adicione um bônus de mais 1 a essas 3 perícias se o PC tiver equilíbrio perfeito, que é uma outra vantagem que nós já vimos. Aí nós falamos aqui da acrobacia aérea, acrobacia aquática, adaga de esgrima. Nós vamos falar, quando estivermos falando sobre o combate corpo a corpo, daqui a pouco. Adestramento de animais é uma perícia IQ média, pré-definido IQ-5. Essa é a habilidade de treinar e trabalhar com todos os tipos de animais. O personagem deve se especializar em uma determinada categoria de animais. Quanto mais inteligente for o animal, mais específica será a categoria. Alguns exemplos de interesse para aventureiros: grandes felinos, jaguares, leões, tigres, etc. Cães, equinos, cavalos e jumentos. As aves de rapina, águias, falcões, gaviões. O valor pré-definido dessa especialização é de -2 para animais da mesma ordem. Por exemplo, cães para grandes felinos, -4 para animais de ordens diferentes, cães para equinos, -6 para animais completamente diferentes, cães para aves de rapina. Para treinar o animal, o adestrador precisa obter um sucesso em um teste de habilidade a cada dia de treinamento. Um fracasso indica que o animal não aprendeu nada. Uma falha crítica indica que o animal atacou o adestrador. O tempo que se leva para adestrar um animal depende da sua inteligência e afabilidade. Nós vamos ver isso quando estivermos falando no capítulo 16. Quando o personagem estiver trabalhando com um animal treinado, realiza um teste dessa perícia para cada tarefa dada ao animal. Esse teste recebe uma penalidade de -5 se o animal não estiver familiarizado com o adestrador, -5 se as circunstâncias forem estressantes para o animal, e -3 ou pior se a tarefa for complexa. Para criar um espetáculo de circo e encantar uma serpente, por exemplo, também é necessário um sucesso num teste de atuação. Essa perícia pode também ser usada, às vezes, para acalmar um animal selvagem, perigoso ou não adestrado. Esse teste sofre uma penalidade de -5 se a criatura for selvagem ou se estiver muito assustada, -10 se for um animal que ataca seres humanos. Por último, essa perícia concede alguma vantagem numa luta contra animais em que o personagem é especializado. Se o NH do personagem em adestramento de animais for 15, qualquer ataque feito contra ele por um animal ou qualquer manobra de defesa sofre uma penalidade de -1, pois ele é capaz de prever seu comportamento. Se o personagem for um especialista nível maior ou igual a 20, os ataques do animal sofrem uma penalidade de -2. A adivinhação é uma perícia IQ média, pré-definida IQ-5, lábia -3 ou ocultismo -3. Essa é a arte de entrevistar alguém a fim de saber mais sobre seu estilo de vida e personalidade e, em seguida, usar essas informações para dar um palpite abalizado sobre o futuro dessa pessoa. Fazendo isso, passar por um talento sobrenatural. Os apetreches adequados, mapas astrais, borra de café, podem aumentar a ilusão. O conhecimento das crenças ocultas ou religiosas tradicionais, especialmente aquelas que fazem parte da vida do consulente, também podem prestar um ar de autenticidade. Se o mestre permitir, o personagem pode usar a adivinhação no lugar de lábia, ao fazer previsões que levam o consulente a seguir um determinado curso de ação. Interrogatório ou psicologia, ao perguntar ao consulente coisas importantes como a falsa intenção de lhe dizer o seu futuro. Isso é possível se o indivíduo acreditar que o personagem é um adivinhador genuíno e utilizar todo o tempo necessário para fazer uma leitura completa de destino do consulente. O personagem deve se especializar em uma arte mântica em particular. As especializações disponíveis são astrologia, augúrio, interpretação dos presságios naturais como bandos de pássaros, bolas de cristal, feng shui, interpretação de sonhos, quiromancia e tarô. Essa perícia não é um talento paranormal e o mestre não tem a obrigação de dar dicas sobre o futuro. No entanto, pode ser que o personagem queira aprendê-la se tiver poderes divinatórios reais, pois isso lhe permite apresentar suas previsões à sociedade de um modo aceitável. É menos provável que ele seja queimado por bruxaria se disser "eu vi nas estrelas", em vez de "eu fiz uma mágica". Modificadores: +1 para sensível ou +3 para empatia. Todos os bônus de carisma, -3 se estiver utilizando adivinhação em vez de lábia, interrogatório ou psicologia. Administração é uma perícia IQ média,
pré-definido IQ-5 ou comércio -3. Essa é a habilidade de dirigir uma grande organização. Ela costuma ser um pré-requisito em um nível alto de hierarquia. Um sucesso no teste de administração confere um bônus de +2 quando o PC estiver lidando com um burocrata e o torna capaz de lidar com a burocracia da melhor forma possível no momento. Alquimia/NT, uma IQ muito difícil, pré-definido nenhum. Esse é o estudo das transmutações mágicas. Em um cenário mágico, um alquimista é capaz de identificar misturas com efeitos mágicos, elixires, como poções de amor e ungüentos de cura e prepará-las se tiverem os ingredientes adequados. Esse é um processo mecânico que utiliza o mana que se encontra em certos elementos, e por isso personagens sem aptidão mágica são capazes de aprender e utilizar alquimia, e a aptidão mágica não confere nenhum benefício. Alvenaria é uma perícia IQ fácil, pré-definida IQ-4. Essa habilidade de construir coisas usando tijolos ou pedra. Modificadores, todos os de equipamento, que nós vamos ver no futuro. -3 para engenharia simples, levantar andaimes, mover grandes blocos de pedra, em vez de alvenaria propriamente dita. Análise de informação /NT é uma perícia IQ difícil, pré-definida IQ-6 ou estratégia qualquer -6. Essa habilidade de analisar e interpretar dados das agências de inteligência. Ela permite deduzir os planos e capacidades do inimigo, avaliar a precisão das informações recebidas, classificar a credibilidade de suas fontes. Na maioria das campanhas, a inteligência, o exército e o setor de segurança são as únicas fontes de aprendizado dessa perícia e geralmente se destinam apenas àqueles com um mínimo nível de hierarquia ou permissão de segurança. O mestre faz todos os testes de análise das informações em segredo. No entanto, no caso de um sucesso, ele fornecerá detalhes sobre a importância e a precisão dos dados em seu poder ou esclarecimentos sobre o significado dessas informações com relação aos planos do inimigo. Quando o personagem encontrar dados falsificados deliberadamente, o mestre fará em segredo uma disputa rápida entre a análise da informação e a capacidade do inimigo em forjar informações, falsificação, propaganda, etc. Se o PC vencer, o mestre fornecerá detalhes sobre o que está errado com aquelas informações. No entanto, é o personagem quem decide o significado disso tudo. Essa perícia não pode ser utilizada para se obter informações. Utilize assuntos atuais e pesquisa para analisar fontes públicas de informação. Perícia forense e revistar para encontrar pistas. Observação para vigilância humana e operação de aparelhos eletrônicos para trabalhar com imagens de satélite, interceptação de comunicações e equipamentos semelhantes comuns em NT7 ou mais. É possível comprar uma especialização opcional de um determinado tipo de inteligência. Uma especialização útil em NT+6 ou mais é análise de informação, tráfego de informações, identificar o objetivo e organização dos alvos examinando o tráfego de informações interceptadas. Modificadores, -1 a -5 para informações incompletas, -3 se todas essas informações provierem de uma única fonte, -3 para informações concernentes a um princípio arcano, científico ou burocrático, a menos que o personagem tenha a perícia nessa área, por exemplo, engenharia eletrônica, no caso de informações em relação a uma instalação de radar. Então, vamos terminar hoje por aqui esse Regras do GURPS, 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Nós vamos na próxima semana continuar a lista de perícias. Se você gosta do nosso trabalho, pode nos apoiar em www.padrim.com.br/rpgnext e picpay.me/rpgnext. O RPG Next também produz outros podcasts de regras, como Regras do D&D 5ª edição. Se você gosta de D&D, acompanhe esse podcast também. Em breve teremos novas aventuras em GURPS e estamos agora com a aventura de Storm King's Thunder, do D&D 5e. Então vamos ficando por aqui e a gente se encontra na próxima semana, aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.